Olá, oitavo ano, bom dia para vocês. Hoje a nossa aula será de geografia. Vamos começar no livro, certo? De geografia, primeiro capítulo, e vamos falar sobre o capitalismo e transformações do espaço. Vamos lá. O século passado ele foi palco de grandes transformações, certo? Sociais, políticas e econômicas. Tais mudanças estão vinculadas a transformações tecnológicas e a intensificação de trocas comerciais e as expressões como crise econômica, veio aparecer esses nomes, né? Bolsa de valores, cotação do dólar, bancos, balança comercial, comércio mundial, tudo isso veio a calhar agora no capitalismo. Nós vivemos num sistema capitalista, certo? E o que é o capitalismo? É um sistema econômico e social que começou a se estruturar na Europa, na Idade Média, e a partir do século XVIII. Desculpa. Esse sistema ele foi substituído lenta e progressivamente. Outro sistema na produção foi o feudalismo, que também estava no poder. O sistema capitalista, ele tem como principal objetivo o lucro e baseia-se na propriedade privada, certo? A propriedade particular ou individual, quer dizer, é a privada, não é isso? Esse sistema ele é regulado conforme a lei da oferta e da procura, tendo entre outros aspectos uma sociedade baseada na divisão de classes, que é a burguesia e o proletariado. A tensão entre essas duas classes se dá porque a burguesia, não é isso? A classe possuidora dos seus meios de produção, que são as máquinas, equipamentos, matérias-primas, terras, necessários para se produzir as mercadorias, e explora o proletariado, que é o trabalhador que só tem a força de trabalho para vender. Fases do capitalismo. Vamos lá. As fases do capitalismo ela ficou dividida em 3: capitalismo comercial, industrial e financeiro. Capitalismo comercial. Vamos lá. A primeira etapa do capitalismo é conhecida como comercial ou mercantil, tá? Que ela teve início com as grandes navegações. Se você prestar atenção, tudo começou com as grandes navegações, no século XV e XVI. Fato isso que proporcionou a expansão do comércio das potências europeias, como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda, em regiões do planeta até então isoladas, certo? No capitalismo comercial, as principais formas de produção de mercadorias foram o artesanato e a manufatura. No artesanato, o artesão ele trabalhava sozinho, utilizando o trabalho braçal e suas próprias ferramentas. Ele era, portanto, o dono dos meios de produção e do resultado também do trabalho. Tudo era com ele, tá? Já na manufatura, as tarefas passaram então a ser desempenhadas por grande número de trabalhadores, sob a direção do dono dos meios de produção. Máquinas e ferramentas que, portanto, eram do dono, né? E do produto final. Alguma dúvida? Espero que não, né? Vamos falar um pouco agora sobre o capitalismo industrial. Com o desenvolvimento do capitalismo comercial, ocasionou então a acumulação de riquezas e pelo aumento da concorrência, claro. Tinha-se mais produtos para ser vendido, então a concorrência também começou, devido ao surgimento de novas fábricas e os donos das oficinas manufatureiras, que eu já falei para vocês, se viram forçados então a investir no desenvolvimento da tecnologia. E aí começou o capitalismo industrial. Essa fase do capitalismo que se estende do século XVIII ao XIX, quando a Inglaterra viveu a primeira revolução industrial. Nessa fase, a indústria se modernizou ainda mais, promovendo então o desenvolvimento do capitalismo industrial. E sobre o capitalismo financeiro? É a fase atual do capitalismo caracterizada pela união entre o capitalismo industrial e o capitalismo
e o capital do financiamento, que são os bancos. Ela se desenvolveu principalmente após a Primeira Guerra Mundial, tá? Essa fase é marcada pelo controle das diversas atividades econômicas e pelo controle das diversas atividades também feitas pelas indústrias, que se tornam cada vez mais poderosas e influentes. Isso aí a gente sabe disso. É isso que a influência das máquinas, a influência das indústrias cada vez entra mais, tá? E aí, alguma dúvida? Espero que não. Mas também não terminamos aqui não, porque vamos dar continuidade a essa aula, tá certo? Tchau, tchau para vocês. Até a próxima aula.